anunciou tarifas de 15%, ampliando cautela no mercado. Então, para a gente entender o que realmente aconteceu no mercado financeiro, tanto aqui no Brasil quanto na Europa e nos Estados Unidos, a gente recebe no quadro Moeda e Mercado Fábio Denardi para realmente trazer todas as informações para a gente. Bom dia. Bom dia, Fabi. Bom dia, Fred. Bom dia, equipe da Guardia da Notícia. Realmente, agora o Brasil voltou, acabou o carnaval. Eu acho que a gente já pode começar o ano, né, Fabi? Acho que o Trump esperou também o carnaval. Será que ele curtiu, deu uma sambadinha? Como é que foi? O Trump realmente, quando ele fala, né, ele causa no mundo inteiro. E, na verdade, ontem foi a reação do mercado. A nossa bolsa aqui caiu 0,88. Poderia ter sido pior, uma vez que a nossa Vale e a Petro acabaram segurando, mas realmente o mercado sentiu bastante por duas notícias. A primeira, que na sexta-feira realmente a Suprema Corte Americana, né, tinha dito que foi ilegal a cobrança do tarifaço, né, das tarifas globalmente, e obviamente o Trump veio numa reação dizendo na própria sexta-feira que ia tarifar o mundo todo em 10%, né, todos os parceiros comerciais. O mercado sentiu, e na segunda-feira, ontem, ele acabou dizendo que dos 10% ele ia tarifar em 15%. Repercutiu muito negativamente, a moeda, o dólar acabou sentindo, acabou caindo, repercutiu até aqui no Brasil, o dólar chegou a bater 5,13, fechou a 5,16, mas o dólar, a moeda globalmente, acabou caindo bastante. E a segunda preocupação é realmente aí o que vai acontecer, né, nesse acordo entre Estados Unidos e Irã, o que pode essa geopolítica acabar mexendo. Então essas duas notícias acabaram pesando bastante aí, o mercado está um pouco apreensivo, principalmente aí com o tarifaço para não virar uma guerra de novo aí comercial. Muito bem, agora o dólar também sofreu os efeitos aí desse anúncio. Com certeza, o dólar sofreu, para a gente é muito bom, né? O dólar acabou aí vindo, é o que eu falei, chegou a bater 5,13, eu acredito que ele ainda vai chegar a 5,10, tem entrado bastante dinheiro, como a gente vem dizendo, o gringo, como eu repito, está comprado em bolsa, a gente pode falar um pouco disso depois. Dificilmente a nossa bolsa ontem, ela bateu um recorde histórico, 191 mil pontos, para ser mais preciso, 191.002, estão dizendo que ela vai bater 200 mil pontos, e agora eu também acredito nessa mudança. Eu acho que a nossa bolsa não vai cair tão cedo, mesmo com as nossas incertezas, principalmente fiscais e políticas. Então o dólar, na minha humilde opinião, ele ainda vai cair mais um pouco. Bom, e a gente pode esperar nesse momento o quê? É melhor ficar com aquelas ações mais seguras, que realmente o mercado já conhece? Qual que é realmente o indicativo para o investidor nesse momento? Fabi, como eu sempre digo, eu acho que com uma taxa alta ainda de juros, a nossa Selic, segunda-feira, ontem, né, acabou saindo o Boletim Focus, ele reduziu mais um pouco a perspectiva da nossa Selic para 12,13%, então caiu, estava 12,25, caiu para 12,13, então a previsão é de queda, mas aí os juros nossos ainda é muito alto. Então a minha indicação é sempre aproveitar a renda fixa, o Tesouro Direto está pagando boas taxas, ontem eu fiz algumas aplicações pagando aí IPCA mais 7,08, para 2045, as pessoas ficam sempre pensando, né, o título público. O título público do Tesouro é o mais seguro que tem, porque é o título do governo, e ele tem liquidez diária. Então você pode colocar, eu acho que o mercado tem que aproveitar esse prêmio, então eu volto a dizer, renda fixa ainda é a melhor opção, porém a Bolsa está dando boas perspectivas e boas oportunidades, principalmente com ações de primeira linha, que a gente pode falar um pouco. Eu acho que Petro Vale é bom ter na carteira, eu acho que ter um pouco também de banco. Ontem os bancos sentiram bastante, Fabi, a Bolsa caiu por conta dos bancos, mas eu acredito que ter na carteira algumas opções como Itaú, BTG, do qual eu faço parte, eu acho que vale a pena. E o setor de varejo, eu ainda sou um pouco reticente, não gosto, mas se tiver que comprar, eu acredito que pode aí comprar Ambev, por conta do eterno carnaval, e lojas Renner. O resto eu fico um pouco de lado, e acredito também que umas ações bacanas para ter na carteira é JBS e Minerva, que são aí as proteínas necessárias. Agora, nessa questão de varejo, dessas outras ações, tem também muita oscilação, né? A gente vê papéis que antes estavam subindo muito e de repente começam a cair.
não tem esse lastro todo como uma Vale e uma Petrobras. Exatamente. As ações, como a gente fala, são renda variáveis, tem que ter apetite, é o que a gente fala, tem que ver o perfil do investidor, porque tem oscilações, a gente está num ano que vai oscilar muito, de muita volatilidade, e obviamente as ações de primeira linha, como Petro, Vale, muitas vezes os bancos, eles têm pelo menos um pagamento de dividendos que deixa o investidor confortável e não só as oscilações de papéis de segunda linha, principalmente o varejo, que sofre bastante. Estou olhando aqui, tá como maiores valores do mercado: Petrobras, Itaú, Vale, BTG e Ambev. Se eu fizer uma carteira com essas 5, tô tranquila? Tá tranquilo, acho que ainda pode colocar um pouco de Eletrobras, Suzano para dar uma mesclada, mas é uma carteira que nesse momento que a gente tem volatilidade alta, juros oscilando, né, os juros ainda alto, perdão, o dólar oscilando bastante, eu acho que essa carteira vai dar uma boa rentabilidade. Agora, o que muitas vezes a gente se pergunta é: quanto por cento eu coloco em cada? Eu fico ali 50% Petro e Vale, daí vou variando entre essas outras. O que você indicaria para o seu cliente, Fábio? Perfeita essa pergunta, Fabi. Eu acho que primeiro, tem que se aproveitar a renda fixa nesse momento. Então eu falo, se você tem um dinheiro poupado, guardado, coloque pelo menos 50% a 60% na renda fixa, depois procura alguns créditos privados, e aí na parte das ações eu acredito que você tem que pôr pelo menos, ou no máximo, 10% do seu patrimônio. E desses 10%, obviamente, papéis de primeira linha, como a gente fala, Petro, Vale, então você colocaria pelo menos 5% neles, e aí pulverizar o resto dos 5% em papéis com um alto vol, como a gente fala, com bastante volatilidade e que vá mexer, mas que vai te dar uma rentabilidade. Quem é mais arrojado pode brincar buscando o risco, podendo ganhar ou podendo perder. Exatamente, tem que ter essa premissa de saber que pode ganhar, pode perder, mas a Bolsa ela vai dar bons resultados realmente, pelo menos até o primeiro semestre a gente acredita que a Bolsa vai aí até o final de março bater realmente os 200 mil pontos. Os gringos estão comprados, como a gente brinca, talvez eles não vá largar o osso nesse momento. Tem um grande investidor que a gente poderia até comentar aqui, é o Stanley Druckenmiller, aí é um investidor aí americano, que ele junto com o George Soros, para você ter uma ideia, ele acabou quebrando até um banco inglês, ganhou 1 bi, e ele é um cara muito vencedor, e ele comprou bastante bolsa, né? O EWZ, que é o índice referência do Brasil lá fora, ele acabou saindo de uma posição muito grande no final do ano passado de Nubank, por incrível que pareça, e comprou as ações acreditando no Brasil. Então eu brinco, se ele está comprado, por que nós não podemos acompanhá-lo? Perfeito, então. Agora, para a gente concluir aqui a sua participação dessa terça-feira, porque o Fábio ainda volta ao longo da semana trazendo mais informações sobre o mercado financeiro para a gente, as pessoas que querem te seguir, e porque essas dicas são diárias, né? Como elas fazem? Eu faço todos os dias o call mais chique do Brasil, na minha rede social, o Instagram, denard.private. E agora, Fabi, em primeira mão aqui, aproveitando que vai vir a nossa rádio FM, um sucesso 82,3, eu vou fazer um educacional para as pessoas, eu vou contar mais para frente, dando um pouco de dicas, tentando desmistificar o mercado financeiro, dizendo que sim, você que tem poucos recursos ou muitos recursos, tem como aprender e tem como ganhar dinheiro. Logo, logo vai ter aí na minha rede social um educacional. Muito bem, porque assim, aprender a utilizar o mercado financeiro e realmente traduzir o mercado financeiro é fundamental, né, Fábio? Com certeza. Desde a hora que a gente acorda, o mercado financeiro está com a gente, seja quando a gente vai colocar gasolina no carro, quando a gente vai tomar um café. O nosso dia a dia é o mercado financeiro e a gente precisa conhecer e saber quais são as melhores aplicações, rendimentos e como tem que fazer para poupar menos a poupança. Menos a poupança. Ele sempre diz menos a poupança, e ele tem uma outra dívida aqui com a gente também, que ele tem que trazer a boa notícia da queda dessa taxa de juros. Se Deus quiser, o primeiro corte vai vir agora em março. Tá certo, então. Muito obrigada, Fábio, pelas informações aqui no Download da Notícia, primeira edição. Você acompanhou o quadro Moeda e Mercado com o Fábio Denardi, trazendo toda a informação do mercado financeiro para você. Então, fique sempre ligado e também no Call Mais Chique do Brasil com o Fábio diariamente. A gente vai para um pequeno intervalo. Na sequência, tem muita informação para você. Fique com a gente.